Alô, amigos e amigas do esporte. Direto do bairro São Luís, em Arapiraca, no estúdio da TV Opes. Mandando para Alagoas, Sergipe, Bahia e Pernambuco e em todas as plataformas digitais, o esporte de peso recebe alguém que ensina a lutar, artes marciais. Mas, além disso, ensina a controlar a mente. Porque no karatê, vencer não é só sobre bater, é sobre dominar a si mesmo. Diretamente de Arapiraca, Marcos Paulino, professor sem mente equilibrada. Existe karatê? Boa tarde, prazer grande tê-lo no esporte de peso. Boa tarde, José Nilson. O karatê, né? A gente precisa focar nessa questão disciplinar, né? O karatê, ele é disciplina pura. Então, sem foco, sem disciplina, não existe karatê. Nesse caso, indo diretamente ao assunto, o karatê começa no corpo ou na mente? Na mente. É exatamente isso, né? Vamos ver. Questão de criança, vamos falar assim. Os pais chegam lá com algumas dúvidas. O meu filho está no celular, como hoje está muito questão de telas, né? E aí procura, como é que a gente faz, professor, para ele melhorar assim, melhorar, né? E a gente dá esse foco para eles, esse caminho. E, como eu falei antes, né, anteriormente, a disciplina é a mudança em tudo. Então, primeiramente, o karatê tá na mente. E sendo na mente, qual é o papel da meditação dentro do treino? Sim, o papel da meditação é a gente levar o atleta a um certo controle emocional, né? Então, a gente trabalha para competições, né? Os atletas para competições, e tem muitos atletas que ficam nervosos, né? E não só na competição é preciso estar com a mente vazia, a mente tranquila, mas também nos estudos, nas escolas. Então, a gente trabalha muito isso, né? Essa meditação, essa concentração. Tem a parte do Dojokun, que quer dizer o lema do karatê, né? Que é respeitar acima de tudo, conter o espírito de agressão, né? Isso é fundamental para a vida de hoje dos atletas. Chegando um aluno novo na academia, você ensina primeiro a lutar ou respirar? Boa pergunta. Na realidade, quando o aluno chega novato na arte marcial, falando do karatê, ele já pensa que vai lutar, né? Sim. Eu quero lutar, tal, eu quero me defender, mas a gente já vai logo ensinando a ele a praticar o mental, né? Porque sem o mental não tem como a gente focar em uma luta, né? Então, eu ensino logo relaxar, né, a mente, pensar um pouco, e daí a gente vai para a parte física. Essa questão que você coloca muito bem sobre a respiração, ela influencia diretamente no desempenho do atleta? Sim. Né? Existem uns fundamentos, né, que, falando em respiração em si, né, pelo diafragma, né, a gente aprende lá, como eu falei anteriormente, a questão do Dojokun. O Dojokun é um lema que antes de começar a aula e após o término, a gente tem uma base que é, vamos supor, é de joelho, de cócora, né, que se chama base Seiza. E ali a gente medita sobre aquela aula que aconteceu naquele momento, e que está iniciando, e também o que terminou naquela aula, naquele momento. Então, precisa ter a respiração, precisa soltar os ombros, precisa fechar os olhos e mentalizar naquilo que você quer naquele momento de ser uma pessoa melhor a partir dali. Então, toda aula que você sai tem uma história. Então, você precisa relaxar, você precisa se concentrar, você precisa respirar, né? Para a partir dali você ter uma continuidade na sua vida, né? Ô Marcos, na prática, o que muda quando o atleta aprende a ter esse controle da respiração? Pronto, Janir, é assim. A gente hoje em dia tem essa questão do bullying, né? Então, muito forte nas escolas. E o karatê, né, ele ensina muito ao autocontrole, com essa respiração,
né? Essa respiração que a gente fala em si, se controlar. Né? Então, se um aluno meu, feito algum bullying dele, né? Vamos lá falar aqui no popular, um apelido, ele tem esse autocontrole, essa respiração, de contar de 1 até 10, respirar, sentir aquela presença lá no dojo, eu não posso fazer isso, eu aprendi dessa forma, né? E se controlar, isso é importantíssimo. Controle é essencial, né? Essencial. Porque se não tiver a cabeça boa, ele pode, de repente, mudar toda uma trajetória, né? Mudar toda uma trajetória, inclusive em competição e outras áreas. Né? A gente vive hoje, Marcos, num clima onde a gente convive muito com essa tal dessa ansiedade. Sim. Né? É quase comum a gente ver crianças ansiosas, né? Pessoas de média idade, pessoas mais velhas, enfim. O karatê ajuda a acalmar essa mente acelerada? Ajuda e muito, viu? Porque, exemplo de ontem, ontem, teve a competição, a Copa Lagoana de Karatê em Maceió, aí a gente foi em peso lá, trouxemos o troféu para Arapiraca, e a maioria dos alunos, acredito que a gente foi com 19 atletas, acredito que todos trouxeram medalhas, e teve uma situação muito importante lá, que foi essa superação de ansiedade. Muitos alunos, antes da competição, me procuram, professor, estou ansioso nisso, estou ansioso aquilo outro, estou nervoso. É normal, mas a gente não pode ultrapassar o normal. Né? Então, a ansiedade existe, mas o karatê ajuda muito a focar e acreditar em si mesmo. Né? A partir que você acredita em si mesmo, que você consegue vencer os obstáculos, você vence automaticamente a sua ansiedade. Muito bem, Marcos. Meditação no karatê, isso é técnica, é espiritual ou está na disciplina? Está mais na disciplina, né? Também envolve técnica, né? Como eu falei antes. E a questão do espiritual, eu costumo dizer aos meus alunos uma frase bem importante, que existe, né? Que é assim, a força, a técnica vence a força e o espírito vence a técnica. O que quer dizer isso? É a força de vontade. Então, se tem uma pessoa forte, mas ela não tem um mental forte, então o mental a força não vai vencer o mental, né? Mas a partir que você tem um mental forte, né, quer vencer, e tem uma pessoa técnica, mas não tem o mental forte, então ela vai perder. Então precisa ter o mental. Então esse mental é o que eu passo para os meus alunos. Primeiramente, seja forte mentalmente. Acredite em você, que você vai longe. Muito bem, é dojo que fala, né? Dojo, que é local de treinamento, né? Marcos Paulino. Aí eu usei o meu nome, né? Tem vários que colocam outros nomes, né? Na verdade, Marcos, eu normalmente abro os nossos programas pedindo para que a pessoa se apresente, que conte, né, de onde é, como nasceu, o esporte na vida. E hoje eu preferi fazer diferente, para falar um pouco de mente, de respiração e também de autocontrole. Mas eu gostaria que agora você falasse para o nosso público, né? Certo. Quem é Marcos Paulino, onde nasceu, conta a sua história. Tá bom. Meu nome é Marcos José Ferreira Paulino. Né? Eu nasci aqui em Arapiraca mesmo, dia 3/6/1983. Então, tenho 42 anos. Logo teremos bolinho de aniversário, né? Sim, já está próximo aí. Né? Então, minha trajetória no Karatê foi muito interessante, porque eu não gostava muito de bola, né? Respeito tudo, mas não é que não gosto de futebol, não tinha talento, né, para jogar. Jogava na rua, como toda criança, mas sempre assistia os filmes, né, de artes marciais, como Van Damme, né, Bruce Lee. Não é tanto na minha época o Bruce Lee, mas a gente assistia e procurava e assistia, era muito legal. E aí eu fui pedir ao meu pai, né? Olha, eu quero treinar, eu quero participar. E meu pai, rapaz, e a minha família, olha, pai, esse negócio não é violento, não. E aí foi quando meu pai disse, já que ele quer, vamos lá, vamos colocar ele. Aí estou até hoje, né? Comecei com 7 anos de idade, né? Na Escola Faculdade de Karatê do professor Faustino. Foi um dos pioneiros aqui em Arapiraca. Faustino foi um dos pioneiros. Foi um dos pioneiros. Da minha época, não sei se você ouviu falar no meio, mas era o seu Lula da funerária. Sim. Luiz Gonzaga Pessoa. Lembro. Já ouvi falar. Então, assim, aí o professor C.C. Faustino, o professor me acolheu e viu aquele talento, né?
Eu, na época, não gostava muito de participar de competição, mas ele viu aquele talento e disse, olha, vamos participar, cara. Você precisa participar, vamos representar o estado, vamos representar o município. E aí, eu disse, tá certo. Então, a primeira vez que eu competi, né, eu perdi. Aí eu falei para ele, né, garoto, eu disse, rapaz, perdi, professor. Ele disse, não, levanta a cabeça e vamos lá. Então, naquele mesmo ano, eu jurei para mim, eu disse, eu vou me tornar, nesse ano agora, campeão alagoano. E intervalo de meses, eu se tornei campeão alagoano. E aí foi seguindo a trajetória e hoje eu sou 10 vezes campeão alagoano. 10 vezes? 10 vezes, né? Com alunos aí, participação em brasileiro, aluno campeão brasileiro, Norte-Nordeste, e vários alunos campeão alagoano também, inclusive agora, dia 25 e 26, lá em Maceió, a gente trouxe o troféu, né, da Copa Alagoana de Karatê, levamos 19 atletas, os 19 subiram no pódio. Nos faça um relato esse fato foi esse final de semana passado? Final de semana agora. Final passado, então Isso. fala pra gente como é que foi. Sim, né? A gente teve aquela reunião, se encontramos com os alunos, né? Eu faço uma aula antes específica, como o senhor falou antes, a gente faz uma aula específica mental, um intervalo de um dia para outro, no caso na sexta, né, que antecede ao sábado da competição, e aí sentamos, conversamos, e a gente, primeiramente, como eu falei, em acreditar. Trabalhamos no o que é acreditar. O que é acreditar? Você pode vencer. Você consegue levar a sua cidade do interior no topo. Você consegue vencer, você consegue os seus obstáculos, vencer seus obstáculos, vencer a sua ansiedade. E daí a gente faz esse trabalho e partimos para o dia 25, né? Que inclusive eu não pude estar presente no dia 25, né? Mas dia 26 eu estava lá. Né? E os alunos, quando viu a energia, quando eu cheguei, já começaram a se destacar, já foi outro exemplo. Né? Trouxeram 19 medalhas, é isso? Porque assim, a gente acredita que a gente trouxe umas 30 medalhas, porque existem várias modalidades. Certo. Né? Catar, então comitê... foi um final de semana fantástico, produtivo, né? E valoroso, né? Valoroso, né? Então isso foi orgulho para mim, né, de ter levado o nome da cidade, né, ter levado os meus alunos até lá, Maceió, né, e o resultado é nosso. Você falou muito de controle mental, né? Isso. O controle mental, ele melhora o reflexo na luta? Sim, sim. Porque quando você se acalma, quando você pensa, né, estuda o adversário, você praticamente você ganha a luta. Como diz muitos filósofos, né, que primeiro você tem que vencer a si mesmo. E a gente trabalha muito isso. Vence a si mesmo, porque o resto é consequência. Então é importante, eu trabalho muito nessa questão. A superação é vencer a si mesmo, próprio, né? A si próprio. O dojo é destaque, acredito por isso. Um atleta mais calmo, um cara mais sereno, mais sossegado, ele luta melhor do que um mais agressivo? Sim, sim. Com certeza. Como já dizia o Samurai Musashi, né? Foi o melhor espadachim do Japão, aí, o mais conhecido. Você tem que vencer a sua mente, porque a batalha é lá. Então, se você entrar nervoso, se você entrar já querendo, eu acho que eu sou campeão, eu tenho que mostrar, não. Você tem que vencer antes. Então, a batalha é antes. Se concentre, se prepare e acredite no seu treinamento. Então, isso eu levo muito para mim, né? Vencer a mim mesmo. Eu entro lá como se fosse uma diversão. Eu vou competir, eu não entro pensando que eu tenho que ganhar, não. Eu entro para se divertir. É a tal história. A qualidade, porque às vezes você pode ter um atleta que tecnicamente ele corresponda, que seja bom, sim, mas ele não tendo o controle mental, isso traz um prejuízo para ele. Exatamente. Não é assim? Então, a precisão vem mais da técnica ou da mente tranquila? Da mente tranquila. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem alunos, eu acredito que não só no karatê, mas nas outras áreas esportivas, tem atletas que, antes da competição, tá fazendo gols, tá lutando, fazendo ponto, mas quando chega na competição,
é outra pessoa. Na hora H, Na hora H é ele outra muda. pessoa. E acontece muito isso, sabe? De estar treinando lá, né? Os alunos muito bons e outros que estão assistindo, esse daí já vai ser campeão, esse vai ser campeão. E quando vai na hora, vamos ver, não consegue. Por quê? Porque só pensou na técnica, né? Não pensou ali na sua mente, na calma, né? Não fez uma trajetória antes para chegar até ali, não fez o plano A, o plano B, o plano C. Então é preciso ser frio, né, no momento. certamente hoje você já ganhou experiência de vida, né? O dia a dia Sim. vai ensinando. Você já viu, Marcos, um atleta muito bom, tecnicamente eu estou falando, perder por falta de controle emocional? Sim, acontece muito, né? Muito mesmo, né? Você vê competições de fora, eu vi, participei de brasileiros, fui para Norte e Nordeste, e a gente vê muito acontecer isso, né? Mas também é questão da pressão, sabe? A pressão psicológica dos professores, de alguns, de dar tanta carga em cima do atleta faz com que aconteça isso. Então o atleta, ele está preparado, quando chega lá, o técnico exige que ele faça aquilo, que ele faça aquilo outro, que não foi estudado antes, né? Então ele perde a cabeça. Um exemplo, vamos falar na questão do futebol, levei um gol, então tenho que, a qualquer momento, ter que empatar. Não, precisa... Gera o descontrole. Gera o descontrole. Então, quando, levando para a arte marcial, levou um ponto, não, se controle, ainda há tempo, né? Tem concentração. Então, a gente precisa... porque, assim, o atleta, quando ele está ganhando, é fácil. Mas, quando ele está perdendo, aí eu quero ver. Então, o atleta tem que ser bom aí. O momento é quando está perdendo. Então, ganhar... Por isso que acontece de... Quando o atleta pega um mais forte, mais fraco, inferior, ele ganha, mas ele ganhou ali achando que, né, eu ganhei, fui bom, não. Quando ele pega um do mesmo nível, aí é onde é que ele vai usar tudo que ele tem, tudo que ele aprendeu, né? O corpo, a técnica e a mente, que se anda todos juntos. E agora, professor, o karatê prepara o aluno para vencer, Sim, mas também para perder? para perder também, né? Quantos alunos meus já perderam? Inclusive, um exemplo agora de uma aluna minha, acredito que ela esteja assistindo, e ela é campeã brasileira, acredito que 5 ou 6 vezes, campeã alagoana, e ela já tinha 2 anos que ela ia para a final e estava perdendo. E na sexta-feira, como eu falei, que a gente faz uma revisão mentalmente para todo mundo lá, ela chegou para mim e disse que ia fazer um kata, que é uma luta lá imaginária, né, uma apresentação, que é outra categoria, né? E ela disse que ia fazer um kata que ela não estava, que era outro, que sempre o kata que ela estava fazendo, ela estava se destacando, mas ela ia fazer outro. Porque ela foi treinar em casa e errou. Foi quando eu falei forte, né? Não é brigando, que eu sempre digo, brigando é uma coisa mais... Mas falar sério. Falar sério, não, você vai fazer o que você treinou. Então, o time que está ganhando não se mexe. Então, se você vai fazer ele. E ela ganhou, na luta que ela tinha perdido no ano passado, ela ganhou também. Então, ganhou 2 medalhas de ouro, porque se superou a mente. Então, isso para mim foi uma vitória enorme, apesar das medalhas. Mas para mim isso aí foi maior. Porque Aumenta o grau de satisfação, né? Satisfação, exatamente. Porque quando um aluno se supera, para mim, é mais válido que um troféu. Com certeza. Quem acredita no esporte está com a gente. Apoiar o esporte é investir em gente. E a Radar Automóveis apoia o esporte de peso. Supermercado São Luís, onde a diferença é a qualidade. Posto Terra Nossa. Alô, comedoria. Luna Ovos é nutritivo? É saudável? É Luna. Coleta Soluções Ambientais, Renove Construtora e Prefeitura de Arapiraca. Se você tem vontade de participar do esporte de peso, essa é a sua oportunidade. Clica lá no link dos stories e inscreva-se. Foi assim que o Marcos Paulo chegou aqui com a gente.
E um prazer enorme de poder contar com ele. A cidade tem crescido bastante e a gente, às vezes, não conhece todo mundo, né? E abriu essa oportunidade, né? Quando, na realidade, as pessoas começaram a se inscrever e nós vamos atender, né? Por isso, hoje eu estou tendo o prazer de conhecer, digamos assim, a gente pode até ter estado em algum movimento esportivo aí da cidade, mas, assim, de conhecer, esse tem sido o nosso primeiro momento e foi exatamente dessa forma, através da inscrição voluntária. Isso é muito importante. Eu volto a dizer que fortalecer o esporte local também passa por apoiar, né? E todas essas empresas aqui citadas apoiam o esporte de peso. E quando existe a tal da frustração no tatame, como é que você age? Como é que trabalha o professor nesse caso? Sim, existe muito. Frustração, né? Ela anda junto com a vitória também, né? A gente prepara o aluno, prepara bem ele, olha, existe a derrota, vá firme, mas pode acontecer isso. Mas o que eu falo para ele sempre é assim, não baixa a cabeça e siga em frente, porque a derrota faz parte, né, para uma aprendizagem maior, né, uma experiência maior, e a gente tem que retornar mais forte. Então, a gente tem um lema lá muito interessante, que quando a gente cai, a gente retorna mais forte, né? Então, isso é importante, né? A derrota faz parte. A gente precisa aprender, né? Todo dia a gente, às vezes, é derrotado, né? Pelo nosso trabalho, por algumas frustrações, né? Em empresa, no trabalho mesmo, em particular, na família, mas a gente tem que levantar a cabeça e seguir em frente. Então, eu passo muito para eles. Aconteça o que vai acontecer, mas se levantem. Muito bem. Marcos Paulo. Marcos Paulino. Marcos Paulino. Eu tenho um amigo que é Marcos Paulo, aí agora me traiu aqui. O autocontrole que se aprende lá no Karatê acompanha o aluno fora da academia? Sim. Vocês têm alguma atividade de controle fora da academia? A gente trabalha muito assim. A gente se reúne em alguns instantes, numa determinada áreas. Vamos supor, tem um treino ali no bosque, né? Tem um treino ali no ginásio, tem cursos, né? Então, assim, esse lado aí, né, emocional, esse lado controle, né, fora do dojo, existe. E principalmente são os pais, né? Os pais que fazem essa função, eu passo muito para eles. Olha, o que eu falar aqui, ajuda em casa. Né? Reforça, faça isso aqui. Né? Então, tem pais que às vezes chegam lá e dizem, olha, professor, ele só fez porque o senhor falou aí no dojo aí, né? Na academia, e ele seguiu o que o senhor pediu. Então, isso é gratificante, né? Tem que ter essa união, né, de pais e professores. Isso é importantíssimo. Então, a gente trabalha dessa forma. Isso é importante. A gente sabe perfeitamente que o mundo está aí oferecendo um monte de coisa, né? E esse controle emocional, psicológico, ele passa a ser necessário. E a gente vê isso hoje em todos os esportes, né? Em todos os esportes. Então, definitivamente, na tua avaliação, quem não controla a mente está em desvantagem. Tem desvantagem. Quem não controla a mente tem desvantagem, não só, acredito, no karatê, como é a minha área, né, esportiva, mas sim no seu trabalho, na sua vida particular, tem que controlar a mente. Nos fale um pouco, Paulino, da tua academia, a localização, onde fica, sim, qual é o bairro. Pronto, pode ficar à vontade. Ok. A localização da minha academia é na Avenida Rio Branco, né, bem conhecida, no centro. Ali... então está na região central da cidade. Isso, né? Na região central. No antigo Fumicultores, né, quase em frente, perto da linha do trem ali, primeiro andar. Os dias são segunda, quarta e sexta, 18h30 às 19h30, turma infantil, das 20 às 21h, turma dos graduados, que é graduados, que eles já têm mais um tempo, né? Tem infantil na turma, mas já tem 2 anos, 3 anos de treino, junto com os adultos. Então, são 3 dias na semana. Muito interessante, quem quiser participar, fazer uma aula lá, seja convidado, leve sua família, seu amigo, sua esposa,
né? E vamos lá. Na primeira aula já é necessário levar o kimono, tudo direitinho? Não, na primeira aula não é necessário levar o kimono. A gente pede para que leve, né, uma roupa, vá de roupa Mais leve? mais leve, né, para os movimentos. A gente vai fazer uma pequena entrevista, né, se já treinou, tal, como é que se tem alguma necessidade física, né? E aí a gente parte para o treinamento, mas conversando, vai soltando também a musculatura, vai passando para os graduados, né? Passar algum treino específico, e daí daqui a pouco já está no meio da turma lutando, treinando e já competindo. Muito bem. Fixe seu olhar ali na câmera número 2 e me responda. Hoje tem muita gente forte fisicamente, Sim, né? Mas fraca mentalmente. mentalmente. O karatê resolve isso, Marcos? A gente tenta resolver, né? A gente tenta resolver muito isso aí e acredito que resolve como já resolveu, né? De alguns alunos meus, né? Porque assim, o físico hoje, vamos colocar na parte feminina, né? Então, praticamente a anatomia corporal, né, da mulher é mais frágil. Então, hoje em dia tem muitas mulheres procurando a questão da arte marcial, o karatê, por conta do feminicídio está crescendo. Aí a gente abraça as mulheres, né? Praticamente lá tem 50% homens, 50% mulheres. E a gente vê, né, mulheres superando, né, na luta de homens, mulheres se defendendo nas ruas, conseguindo se defender de homens que são mais fortes, né, pela anatomia corporal, mas pela técnica da mulher, pelo o tempo de treino, né, pela visão na hora que você vai se defender, sai com resultado positivo. Então, é assim, a técnica sempre vai vencer a força, quando você se trabalha bem com o mental junto. Ansiedade, distração, excesso de estímulo, porque Sim, às vezes acontece acontece. isso mesmo, né? O karatê é remédio para isso? O karatê é um bate-remédio para você acabar com a sua ansiedade, com o seu nervosismo, com aquele anjinho mau que coloca na sua cabeça, não vá treinar, né? Não pratique educação, né, física, não se cuide. Então, o karatê, eu trabalho muito isso na mente dos meus alunos, né? A parte esportiva, a parte mental. Então, acredite sim, né? Quando dá aquela preguicinha que é normal, né? Tá chovendo, lembre-se, eu tenho que criar o intuito de esforço, que é onde diz no lema, né? No Dojoku, como eu falei, quer dizer lema do Karatê Do. A geração atual, essa geração que você está treinando, que você está trabalhando diariamente, ela está afetada mentalmente? Junildo, a gente se depara com algumas situações, né, que o mais comum que eu vejo é o abuso excessivo das telas, né? Então, tem crianças que chegam lá e os pais chegam para mim, na maioria das vezes, sobre essa questão. Como a gente pode agir, e como o karatê pode ajudar nessa situação, professor. Meu filho, ele fica muito na tela, ele não para, eu não consigo tirar ele, né, de lá. E aí, quando ele vai introduzindo no esporte, no karatê, em vários poucos dias, né, em algumas semanas, a gente já começa a ver o resultado. E eu fico muito feliz quando um pai chega para mim e diz: olha, ele ficou com menos tempo. Mas como eu falei antes, a gente precisa desse entrosamento, professor e pai, né? Então isso é importante, porque um vai ajudando o outro, mas, como você falou, tem muita carência nesse lado. Muitos, pessoal, a criança, chegando com isso, né, com esse excesso de tela. Eu volto a repetir aqui. Você já ganhou experiência de vida. Quando você vê uma criança que chega pela primeira vez no tatame, você já sente se aquele ali leva jeito, se ele carrega o dom? Vejo com certeza. É, Porque a gente que tem, habitualmente, a gente acompanha mais o sim, clássico do futebol, da bola,
Quando a criança bate na bola, você já sente se ele tem ali uma noção, se ele, né? Sim. E no karatê é desse mesmo jeito? Da mesma forma, né? Tem alunos aí que o pai olha para mim e diz assim, mas professor, ele tá bom na competição, ele não está preparado. Mas assim que ele entra, tem várias histórias aí, tem a Vitória que é campeã, já deu entrevista aqui na OPS, A né? Vitória. Vitória, que é filha do seu Vitória. Josélio. Isso. Eu sou professor dela. Quando eu fui secretário de esportes, eu apoiei muito. Sim, a Vitória Cavalcante, menina fantástica, um talento enorme, pronto. Ela foi uma Esses dessas. dias ela ganhou. Foi agora. Então foi no evento. Foi lá. no evento, né? Então, e assim a gente vê ela, vê outros, como a Sabina, eu falei essa agora antes, já é uma adolescente aí, né? E uma jovem de 17 anos. E aí a gente vê, tem o Guilherme, tem vários, né, que a gente vê, que foram competir agora, que começaram pequenininhos. O Ian, hoje que tem 18 anos, começou comigo, acho que 7 anos. A gente já vê logo o talento, né? Não coloca tanto aquela responsabilidade, né, porque quando entra, às vezes, crianças, são apenas crianças, mas os pais veem e quando vai olhar esse rapaz, o professor estava falando a verdade mesmo. E às vezes eu brinquei, o seu Célio brincou uma vez comigo. Ele disse, rapaz, será que ele está dizendo que a Vitória tem talento só para ganhar a menina, para entrar no dojo? A gente fica brincando. Mas quando vê, a menina tinha talento e o primeiro campeonato já foi se destacando. Hoje eu acredito que ela tem várias medalhas de ouro, né? E já perdi a conta. Muito bem, a gente faz questão de valorizar quem valoriza o esporte e a cultura no nosso município. Nosso agradecimento especial à Luna Avícola. É nutritivo? É saudável? É Luna. E se hoje o esporte de peso chega até você, tem gente como Posto Terra Nossa e coleta soluções ambientais, apoiando o nosso programa. E nós estamos aqui falando para Alagoas, Sergipe, Bahia, Pernambuco, né? Além de todas as plataformas digitais. Quem acredita no esporte está sempre com o esporte de peso, né? E apoiar o esporte é investir em gente. Como é que você vê o apoio do poder público em relação ao karatê? Sim. A gente, falando aqui da Vitória, né, ela foi apoiada, né, acredito, em 2024, que ela foi para o Brasileiro junto comigo lá, ela foi apoio, a prefeitura deu um apoio, né, e a gente está sempre buscando, né, junto com a prefeitura, vou pedir para depois a gente sentar, né, com a prefeitura lá, para a gente pedir agora que vai acontecer o Campeonato Brasileiro este ano, acredito que seja em novembro. Eu fico muito feliz, Marcos Paulino, que essa trajetória da Vitória ela foi construída através da minha solicitação, do meu pedido, quando secretário de Esporte de Arapiraca. E a gente vê o empenho não só dela, mas da família, né? O pai, a mãe estão sempre ali, né, ajudando para que ela possa crescer ainda mais. Porque talento ela tem. Talento né? tem. Talento tem. E, João, assim, não só ela, mas tem vários talentos lá no dojo, né, na academia lá, que a gente conseguindo patrocínio, a gente conseguindo a ajuda, se Deus quiser, aí da prefeitura, a gente tenho certeza que vão trazer aí vários campeões brasileiros, né? Porque talento o dojo tem, muito, muito mesmo. A gente tem talentos lá no dojo que, se a gente for viajar para fora do Brasil, fora do nosso país, traz campeões mundiais. Não só um, vários campeões, né? E a gente, com essa parceria, a gente vai tentar, né, conseguir as passagens aí para o brasileiro agora, este ano, eu acredito já para outro ano, para o Mundial, né? Porque não é à toa a maioria dos meus atletas, eles ser campeões alagoanos. Assim, eu acho que não tem um que não disputou um alagoano que não foi campeão, né? Mas a gente tem pessoas que ficam um pouco presas, né? Não saem para pesquisar. Alguns pais precisam apoiar mais, né? Como eu falei, precisa acreditar no seu filho. É importantíssimo isso, acreditar. Eu não sei qual é o seu posicionamento em relação
ao judô. Sim. No futebol a gente vê que eu já entrevistei alguns professores e eles são taxativos ao afirmar que os pais, em algumas situações, atrapalham o filho. Essa relação é do mesmo jeito no judô? No karatê é da mesma, Aliás, no karatê. isso, da mesma forma, né? Mas a gente faz um trabalho muito importante. Eu gosto muito de colocar os pais junto. Quando eu trabalho meus alunos, eu falo com os pais, é os pais presentes. Eu não gosto de estar trabalhando com meus alunos ou dando conselho e os pais fora, não. Tá todo mundo assistindo, me direciona a ele, o olhar, a fala para eles. Vamos acreditar, vamos para fazer ele se sentir com pertencimento. Com certeza. Para sentir que ele faz parte do corpo também do karatê. Eles fazem parte também da nossa trajetória e é uma peça-chave para o aluno, o filho se destacar, não só os pais, mas também o esposo, a esposa, né? O irmão, a irmã, precisa estar lá apoiando. Isso é fundamental. Sabe? O apoio é dos pais. Digo por mim, quando eu competia mais cedo, comecei novo, quando eu competia, quando meu pai faltava, eu perdia a competição. Quando ele estava, eu ganhava a competição. Mas fui trabalhando isso mentalmente. Se sentia mais forte, né? Sentia mais forte. Seguro. Seguro. Quando eu olhava para ele, e da mesma forma, o professor. Né? Quando meu professor ia, eu me sentia mais forte. Que quando meu pai não ia, né? Infelizmente por uma questão de trabalho, eu não podia ir, mas meu professor estava presente. E eu sei que os alunos é da mesma forma. Como agora no sábado, que eu não pude ir, estava trabalhando. E aí fui ao domingo. Né? Quando eu fui ao domingo, foi outra visão. Né? Os alunos já... Então, assim, é muito orgulho de ver meus alunos nessa questão aí, né? Emocional. E essa junção dos pais junto com o professor. É importantíssimo. O karatê hoje já é um esporte popular? Já é um esporte popular, a gente... Tá na frente de quem no popularismo? Eu acredito assim, não é que esteja na frente, né? Mas como ser arte marcial, a arte marcial é conhecida no mundo todo, né? Quem não já assistiu um filme do Van Damme? Quem não já assistiu um filme do Jet Li, do Bruce Lee, né? Então, assim, o karatê, ele é mais voltado, né? Vamos dizer assim, na minha concepção, para a disciplina mental. Então, muitos procuram hoje o karatê, né, para a disciplina mental, consequentemente, é a defesa pessoal. Então, o karatê, eu acredito, hoje, inclusive, está em várias escolas, né? Tá muito bom. Antes era mais futebol, vôlei, mas já estão colocando o karatê, as artes marciais, como eu comecei a dar aula no tempo integral, né, na gestão da Célia, né, do Luciano Barbosa, dei aula no Ponce de Miranda, lá. Meus primeiros alunos que foram campeões alagoanos vieram de lá. E você ainda está dando aula na rede pública? Não, estou dando aula agora em academia mesmo, né, no meu dojo. Eu tenho o meu trabalho, trabalho em Palmeira, aí nas minhas horas de folgas eu dou aula. Ah, tá. Então, em Arapiraca, você lida com o karatê. Com o karatê. E em Palmeira, o que você faz em Palmeira? Em Palmeira, eu sou da GCM de lá. É? Sou da GCM de lá, da Guarda Civil Municipal de lá. Fiz concursado? Concursado. Eu agradeço o karatê pelo esse foco também para me passar. E fui... Aí você vai diariamente a Palmeira? Não, uma vez na semana, no máximo 2 vezes. Aí folgo 3 vezes. Interessante. O nosso Sávio, né? Ele é de lá de Palmeira. Sim. Aí ele sai para vir prestar o serviço dele aqui. E você sai daqui para ir prestar. É importante, isso é muito bom porque você vai nessa integração, né, trocando experiências e a relação social com as pessoas, né? Sim, com certeza. Como eu trabalho lá na área de segurança pública, me procuram também muitas pessoas para me passar questão da defesa pessoal, né, inclusive a gente deu uma aula muito boa agora no Dia das Mulheres, né? Homenagem aí às mulheres, show de bola de chama. Eu acredito que no estado, falando do karatê, foi onde é que teve mais mulheres no dojo, cobrindo o estado todo, pelas fotos que eu vi, né? E as mulheres gostaram muito, porque, queira ou não, Joanildo, tem um preconceito nisso aí.
né? Tem um preconceito de a mulher não pode treinar, que é coisa de homem. Se a mulher for o namorado ou o marido não deixa. Mas a mulher tem a sua capacidade, né, de treinar, de querer o seu esporte que você ama, que você pretende treinar, né? Então, tudo que for benéfico, eu falo para as meninas lá. Tudo que é benéfico, o seu marido, seu noivo, seu namorado não pode proibir. Porque ele não é dono de você, né? Então, não é benéfico, você não está se defendendo, você não está levando isso para a sua vida. Então, se é uma coisa benéfica, faça, acredite, confie, siga. E hoje a gente tem, né, a Vitória, aí, que foi para o Brasileiro, teve a Sabina, né, teve a Priscila, que foi agora para o Brasileiro 2024, com grande resultado lá. E quando a gente vai olhar, as mulheres foram as que mais se destacaram. Então, assim, o talento feminino, porque você vê que a mulher, eu digo pela experiência lá no dojo, são mais dedicadas. Né? São mais dedicadas, mais centradas, vamos dizer assim. E a gente vê um resultado enorme. Né? E eu convido as mulheres para participar. Vá lá, treine. Qual é a proporção hoje? Por exemplo, na tua academia, Sim. Você tem quantos homens e, proporcionalmente, quantas mulheres? Pronto, vamos supor de 100%, eu acredito que homem tem 70% e mulher 40%. 30 no caso, 70 e 30. Isso, 70 e 30. Não, desculpa. 40 e 60. E 60. Isso. E antes não tinha isso. Quando eu comecei... Então, você acha que está crescendo o desejo feminino pelo Karatê? Crescendo e muito. Acredito em todas as artes marciais. Como Karatê, Judô, Jiu-Jitsu. Está em franca ascensão, né? Está crescendo muito. Está crescendo e a gente tem que... Você não quis arriscar de quem você está na frente, mas você está atrás de quem? Como? Não entendi a pergunta. Eu perguntei a você, o Karatê, um esporte popularizado, digamos assim. Aí eu perguntei quem tá à frente de vocês. Aí você escorregou e não disse. O esporte, e você está atrás de quem? Eu acredito que a gente está atrás só do futebol. É? Só de futebol. A gente tem aí o MMA, né? Popularmente aí o UFC, né? Que inclusive tem alunos meus que a gente está treinando aí para essa modalidade. Entrei em contato aí com um sensei aí, sensei Paulo Afonso, né? Aí que fez agora um grande evento de Karatê Combat, que é um karatê mais voltado para contato, né? Para nocaute. E aí tem alunos para participar nessa área também, né? Nessa modalidade. Você foi muito enfático e trabalha muito essa coisa relacionada à respiração. Sim. Tem gente aí nos acompanhando nos estados de Sergipe, Alagoas, Bahia e estado de Pernambuco. Em 30 segundos, qual é o exercício simples de respiração para quem está nos acompanhando aí? Dá para... vamos falar assim da respiração voltada para o karatê. Sim. Né? O que, em 30 segundos, fecha os olhos. Né? Fecha os olhos, respire, tente respirar com o diafragma. Né? Puxa, solta. Puxa, pode fechar solta. Os olhos e pode... Fechou. Vamos colocar essa mão aqui, ó. Mão direita em cima do diafragma, né? E puxa para dentro do peito, solta. Respira. Solta. Faz aí 10 segundos. Volta novamente. Respira. Na base 6 como eu falei, não tem como mostrar aqui, mas é de joelho, né? Sentando as nádegas no calcanhar, né? De joelho, respirando com a postura. Então você relaxa, você puxa, que na realidade, Josenildo, a gente aprendeu a respirar aqui com o pulmão subindo aqui, ó. Subindo, né? E eu vi uma coisa interessante, que quando a gente nasce, né? O bebê nasce, ele já respira com o diafragma. Com o passar do tempo, ele começa a respirar, mais soltando, subindo o ombro. Isso faz com que a gente canse. Então, a gente precisa respirar mais por dentro, diafragma. Solta, relaxa. Isso faz com que a gente acalme mais a nossa mente. Então, a gente, na luta, antes de começar uma luta, antes de começar um trabalho, antes de começar, interessante, uma prova, vou fazer uma prova de concurso, fazer uma prova de faculdade, respire. Então, a gente é muito acelerado hoje.
né? Então a gente chega, eu quero fazer logo. E não, respire, respire. Então eu gosto muito disso, né? A gente tem um maior destaque por conta disso. Respire, pense, volte antes de tudo que você vai vencer e vai passar agora, né? Então, antes é o que você faz a sua preparação, depois é só a sua vitória. Para acalmar, para começar a treinar a mente, é isso que eu quero falar. Esse é o primeiro exercício? Primeiro exercício que a gente passa. Primeiro exercício. Aí depois vem a questão que a gente treina em sentido do karatê do Kiai. Acho que você não perguntou o que é o Kiai. Que é vamos dizer, não é polêmica, mas muita pergunta. Aquele grito do karatê. Não sei se você já ouviu, né? Já ouvi. Pronto, aquele grito. O que é aquele grito? Aquele grito é apenas uma respiração para fora. Então, quando a gente... Vamos colocar aqui o exemplo aqui. Fica à vontade. Viu? Viu? Academia de musculação. A gente pega o peso, né? Faz... Então, se a gente não tiver uma força interna, diz, vai! Isso é o grito. Então, o grito quer dizer uma força interna. Um ki interno. Quer dizer ki? Uma força interna, né, na sua respiração, no seu diafragma. Então, você treina para dar o 101%. 10% a gente já tem. Tá treinando ali, estou cansado. Vamos fazer uma contagem de 1 até 10. A gente conta em japonês, Itini, vamos contar até 10, até 10. Chegou no 10, a gente dá o maior golpe forte. Mas, às vezes, a gente está tão cansado que não consegue. Então, o Kiai vai fazer com que você dê o máximo. É agora. Grita e sai de dentro para fora. Aquela respiração que estava guardada. Então, isso aí é técnica de respiração. Marcos Paulino, antes de lutar com o outro, você luta contra você mesmo? Sim. Né? Não é fácil, Josenildo, a gente lutar consigo mesmo. Porque leva muita coisa, né, na mente. Antes da competição, eu gosto quero muito... que você se aprofunde bem Tá nisso. bom. Vamos falar da minha competição quando eu vou competir, né? Não competi agora, nessa última vez, porque eu estou deixando um pouco mais, a competição estou mais com o técnico, né? O que eu tive que ganhar, eu já ganhei, assim, e eu estou muito mais passando para os meus alunos. Mas não quer dizer que eu não vou competir ainda. Mas, assim, antes da minha competição, eu lembro de tudo da minha trajetória. Lembro toda da minha trajetória, né? Como eu vou fazer agora, nesse momento, o plano A, o plano B, o plano C. Se eu for lutar com alguém, eu já vejo se ele é canhoto, né? Se ele é destro, se ele gosta de chutar mais, se ele gosta de socar mais. Como ele está lá antes de lutar, se ele está nervoso, se ele está disperso, se ele está rindo. Então, isso é importantíssimo. Estudar o adversário. Eu sempre aprendi essa questão de estudar o adversário, porque você vai lutar com você, mas tem ele lá na sua frente, e ele quer ganhar de você e você dele. Então a gente precisa treinar ele, adversário, certo? Honrando, não sendo desleal, respeitando o adversário, mas a gente precisa estudar o adversário. Como uma vez eu vi o Anderson Silva falando, né? Eu já fazia isso, mas quando ele falou, eu disse, olha, confirmou aqui o que eu faço. Né? Ele falou para o Vitor, que ia lutar com o Vitor Belfort na época, que ele estudava até como é que o Vitor pegava no copo. Se era com a mão direita, se era com a mão esquerda. Se você pega no copo, toma água aqui ou numa xícara, o que for, com a mão direita, você é destro. Você já vê aí. Então a versão é essa. Não é porque ele estava tomando água, é porque ele pegou ali com aquela mão. Então se eu vejo que o cara subiu o primeiro degrau com o pé direito, provavelmente ele é destro. Né? Então a gente trabalha em cima disso. Uma estratégia. Né? Então eu passo muito para os meus alunos. E a mente, né, dormir cedo, um dia anterior, durma, se motive. Descansa bem, alimentação fundamental, mas descanse e principalmente assista coisa motivacional. Não escute coisas negativas. Muito bem. Quer ser entrevistado aqui no Esporte de Peso, na TV Ops? Clique no link dos stories, preencha o formulário e se inscreva. Foi assim que o Marcos Paulino chegou até a nossa produção. Então, se você tem uma história de superação, disciplina, conquistas ou trajetória que pode inspirar outras pessoas,
o esporte de peso quer te ouvir. Tá? Aqui histórias reais ganham voz, conectam pessoas e impactam vidas. Se você tem essa conexão com o propósito, será chamado, convocado pela nossa produção para viver isso aqui com a gente. Não é só uma entrevista, é uma oportunidade de inspirar, transformar e marcar vidas. Vem com a gente. O esporte de peso tem o apoio do Supermercado São Luís, Radar Automóveis, Alô Comedoria, Posto Terra Nossa, Coleta Soluções Ambientais e Renove Construtora, a Prefeitura de Arapiraca. Marcos Paulino, a gente está chegando já no fim do nosso programa e eu tenho mais perguntas rápidas aqui a te fazer. A mente perde a luta antes do corpo? A mente perde. Se você não tiver uma mente sã, você já perdeu. É aquele ditado, quem tem que perder já está vencido. Quem tem que perder já está vencido. Levo muito isso comigo. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade? Sim. Disciplina, quando você tiver com aquela preguiça, com aquele, como eu falei antes, né? O capetinho aqui na sua... Se eu vir, não vá treinar, hoje está chovendo, hoje não dá para mim, estou cansado. Não, tenha disciplina, tenha foco. Isso é importantíssimo para o resultado final. Muito bem, meu amigo. Muito obrigado pela sua gentileza. Fique à vontade, né? Fique à vontade para as suas considerações. Use o tempo que você julgar necessário, mas fale o que você quiser falar. Eu que agradeço, Josanildo, assim, a Josi também, né? A Suzy. A Suzy, né? Suzy, que teve o primeiro contato lá. Vi no Instagram, né, de vocês lá. Então, assim, quero agradecer a você pelo apoio de sempre, vem dando aí, né, dando ao Dojo, né, ao nome lá da gente, sempre está crescendo. Tenho certeza que vamos se encontrar mais vezes. Com certeza. Né? Então, queria a todos também que seguisse lá o Instagram do Dojo Marcos Paulino de Karatê. Colocando lá já vai aparecer. Né? As aulas, como eu falei, segunda, quarta e sexta, apareçam, né? 18h30 às 19h30 e 20 às 21 E agradecer a OPS por essa oportunidade. Assim que eu entrei em contato com vocês, vocês já me responderam, foram fantásticos. Né? Então a produção está ativa. Está ativa, gostei muito. Né? Então, estamos aqui hoje, né, encerrando. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado também a Arapiraca, que está sempre apoiando, né? Prefeitura que apoiou a gente em 2024 aí, que a gente foi para o Brasileiro. E muito obrigado mesmo, Josanildo. Sinta-se aqui que você tem um amigo e também está a portas abertas para vocês competir e treinar lá no Dojo, né? Que legal. Tá certo? Eu que agradeço, francamente, estou muito feliz, né, por tudo. Primeiro, pela sua atitude de se inscrever, né, e a gente poder abrir esse momento através da TV Ops e através das parcerias, né, com quem a gente consegue fortalecer o esporte de Arapiraca. E quem acredita no esporte da nossa terra está com a gente no esporte de peso. E volto a dizer, Radar Automóveis, Luna Avícola, Posto Terra Nossa, Comedoria Escritório, além do Coleta Soluções Ambientais e da Renove Construtora. Mais uma vez, essa conversa fica registrada aí, na TV Ops e em todas as plataformas digitais. Então, eu agradeço a você, Marcos Paulo, e a produção pela iniciativa, pelo cuidado com o atleta arapiraquense. O nosso intuito é fortalecer o esporte de um modo geral, né? E quero agradecer a você aí que nos acompanhou, né? E que fazem, de certa forma, esse projeto acontecer. O Karatê é uma ferramenta de reeducação
comportamental, que transforma o praticante em uma pessoa melhor, com foco, equilíbrio emocional e honra. No mundo que acelera a mente, o karatê ensina a desacelerar para vencer. Eu agradeço mais uma vez ao Marcos Paulino pela atenção, pelo carinho. Muito obrigado por tudo, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Só isso. Valeu. Obrigado. Forte abraço a você que está aí do outro lado nos acompanhando e até o próximo programa.